Haddad, qual o seu ponto de vista a respeito dessa situação econômica que o país vive? Você mesmo citou, e é verdade, os preços estão altos, né, de alimentos, combustíveis, entre outros itens, algumas pessoas tendo dificuldades, inclusive, para se manter, para conseguir emprego. Lógico que teve aí uma pandemia, ainda temos uma pandemia. Também a vacinação, a CPI, que atualmente ocorre lá em Brasília, e a atuação do governo nacional. Daqui a pouco você pode falar um pouco do governo do estado também, mas a atuação do governo nacional nesse episódio todo, qual a visão que o Haddad tem? Como é que você analisa o governo Bolsonaro nesse momento? Como é que você analisa essa questão da pandemia, de CPI, vacinação, juros aumentando, crise energética, crise hídrica, enfim, como é que o Haddad resume toda essa situação que o país atravessa no momento? Olha, Zé Rogério, acho que a sua pergunta já contém a própria resposta, porque a situação é muito grave. Veja, é verdade que houve a pandemia, mas muitos governantes do mundo, muitos estadistas, enfrentaram a dificuldade e cresceram em aprovação, porque tiveram estatura para liderar a nação contra uma coisa que não é responsabilidade, né? Uma pandemia não é responsabilidade de um governante, mas a maneira de enfrentá-la é de responsabilidade do governante. E nós escolhemos a pior maneira de enfrentar essa pandemia, negando a sua gravidade, negando o que de fato ia resolvê-la, que era a vacina e não a cloroquina, fazendo pouco caso do distanciamento, do uso de máscara, cortando o auxílio emergencial no momento em que as pessoas mais precisavam do auxílio, que era justamente no começo da segunda onda, que matou mais gente do que a primeira onda. O ano passado, Zé Rogério, morreram 200 mil brasileiros. Esse ano já morreram 400 e não terminou o ano ainda. Por aí você tira a base, o governo teve um ano para se planejar e não se planejou. Então, tudo isso fez com que as taxas de reprovação do Bolsonaro chegassem nessa marca de 68%. 68% reprovam a maneira como ele conduziu as coisas. E a gente quer apoiar o agronegócio, não tem problema apoiar o agronegócio. Temos que exportar mesmo, exportar soja, exportar carne, mas você não pode deixar faltar comida na mesa do brasileiro. Esse é o problema. Você não pode favorecer só um lado e deixar a produção de alimentos que vão para a mesa do trabalhador faltar. Então hoje está tudo dolarizado, Zé Rogério. O alimento está dolarizado, a comida está dolarizada, e como o dólar está valendo aí 5,20, 5,30, ninguém ganha em dólar. Então o resultado é o seguinte: você está pagando no mercado o valor da mercadoria em dólar e o brasileiro não tem real no bolso. Quando tem. E aí vai comprar como? Com real, a mercadoria que está dolarizada. Nós precisamos quebrar esse sistema que o Guedes criou, de dolarização da economia brasileira. Nós precisamos voltar a vender alimento em real, voltar a vender gasolina em real. Porque se a coisa é produzida aqui, por que vai vender em dólar? Então, isso é que está errado. E isso aí, o que acontece, Zé Rogério? Como está tudo dolarizado e o cara está ganhando em real quando ele está empregado, o poder de compra dele está diminuindo. Todo santo dia o poder de compra dele cai um pouco. Como é que a economia vai reagir? Quem é que vai contratar o trabalhador para produzir para quem? Se o sujeito não tem dinheiro para comprar nem para comer. Está errado o modelo econômico, eu digo isso, eu sou mestre em economia pela Universidade de São Paulo. O modelo econômico não vai funcionar desse jeito. Nós vamos voltar para o tempo em que o que era produzido no Brasil era vendido em real. Não era dolarizado. E aí sobrava dinheiro para o cara viajar, sobrava dinheiro para o cara, para o lazer dele, sobrava dinheiro para ele trocar o carro, sobrava dinheiro para ele botar o filho numa escola, sobrava dinheiro para outras coisas.
Então, ou a gente muda esse plano econômico, ou nós vamos continuar sofrendo. E nós não temos tempo a perder. A eleição é daqui a um ano. O sujeito está sofrendo hoje. Então, nós temos que sensibilizar o Congresso para já ir tomando medidas agora, não esperar a eleição, porque as famílias estão sofrendo nesse momento. Zé Rogério, aqui em São Paulo tem 50 mil moradores em situação de rua. Quando eu deixei a prefeitura, tinha 15. E 12 mil tinha albergue. Hoje você tem quase 50 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Onde é que isso vai parar?